A ambição sempre foi demonizada por muitas pessoas. Mas será que é pelo fato de que através dela nós conseguimos sair do ciclo da escassez? Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso. A diferença entre ganância e ambição. Desde pequena, desde quando eu era bem criancinha, eu sempre quis ter muito recurso financeiro. Abri um aspas, abri um parênteses aqui no caso, ser rica. E era uma vontade, né? Até então ainda uma vontade. Mas eu nunca me imaginei uma pessoa que iria ser rica e queria ostentar muito, queria ter muitas coisas de luxo, uma casa enorme de luxo, carros de luxo. Eu nunca me imaginei sendo uma pessoa que ostenta ou que quer viver uma vida com um ultra mega power padrão de ostentação, ou com muitas coisas luxuosas pra, enfim, ostentar. Ou viver mesmo naquele padrão de super luxo. Eu sempre imaginei uma pessoa com muitos recursos financeiros, mas com muitas experiências que esse dinheiro conseguiria possibilitar. Conforto, lazer, passeios, enfim, coisas que o dinheiro pode proporcionar e que uma vida rica, uma vida próspera dá essas possibilidades, principalmente experiências. Mas além das experiências, eu sempre imaginei tendo recursos para ter liberdade financeira muito mais cedo, não precisar contar com a aposentadoria, que é quando todo mundo fica ali esperando os 60 e poucos anos para se aposentar. Então eu não queria essa demora com a aposentadoria tradicional. Eu queria ter esses recursos, né? Esse acúmulo de dinheiro bem antes dos 65 anos, poder trabalhar antes, porque eu queria ter uma família grande, com filhos e tal. E aí você precisa ter talvez um planejamento financeiro que inclui um pouco mais de dinheiro, dependendo de onde você escolhe morar. E com base nessa visão de riqueza, de prosperidade, eu sempre gostei de conteúdos ligados a isso, pessoas que falavam disso, influenciadores que falavam disso, filmes que falam sobre prosperidade, séries que falam sobre riquezas e dinheiro e tal. E quando você pega esses conteúdos, a gente acaba assimilando coisas que você faria e coisas que você não faria. Por exemplo, o filme Fome de Poder, eu não conhecia, um filme tradicional que 90% dos empreendedores mais antigos já assistiram, que gostam de filmes no caso também. E eu ainda não tinha assistido. Quando eu assisti o filme, ficou claro pra mim ali uma fome, né, de poder, mas que estava também ligado à ganância, que é quando você começa a chutar alguns valores pra ter dinheiro. Começa a fazer algumas coisas talvez que na sua moral não faria para ter dinheiro. E aqui eu quero falar com vocês, aprofundar um pouco mais na diferença entre as duas coisas. Como eu falei para vocês, a vontade que eu tinha de ficar rica, ela ainda está dentro de mim, ainda não estou lá, mas ela ainda está aqui dentro de mim, ainda tenho essa ambição e eu estou fomentando cada vez mais essa ambição para que eu chegue no meu objetivo. E como eu falei, não era até então, nunca foi essa visão mais com essa visão mais para ostentação, mas sim de ter ali liberdade financeira muito mais cedo, essa segurança, essa tranquilidade financeira, que é importante, muito antes, se Deus quiser, dos 65 anos. E quando a gente pega o contexto do Brasil, a gente vai se deparar com essas crenças, essas misturas, por exemplo, dos termos. Eu falei que muitas pessoas demonizam o termo porque não entende a diferença entre ganância e ambição. Então, qualquer coisa ligado a dinheiro, a pessoa associa a ganância, a pessoa que vai atropelar todo mundo por causa de dinheiro. Sendo que não é a palavra ambição, ela está muito mais ligada a uma vontade de vencer, uma vontade de crescer, uma vontade de evoluir, né? Eu vi uma vez um grande empreendedor falando que a ambição é como se fosse libido, né? Vontade de viver, vontade de vencer, vontade de crescer, apetite, né? E essa palavra, que muitas vezes é confundida com ganância, ela, quando ela está muito viva dentro de você, quando você está nutrindo ela, você começa a fazer tudo com muito mais vontade. Por exemplo, eu estou lendo um livro agora de vendas, chamado Spin Seller, é um livro conhecidíssimo de muitos empreendedores, e ele é um livro de vendas, e é um livro que eu estou ficando cada vez mais apaixonada, porque ele tem, no caso ali, as técnicas de venda, e você começa a ver pontos de vista de melhorias, coisas que você pode evoluir, técnicas que você pode evoluir, enfim, tô amando esse livro. E quando você começa a buscar por coisas assim, você vai aumentando todos os dias um pouquinho a sua ambição, a sua vontade de crescer,
de vencer naquela área ali, no caso profissional, naquele trabalho. Ou mudar de ramo, ou aprender técnicas novas, modelos de negócios mais sustentáveis, mais rentáveis, mais escaláveis. Você vai mergulhando e vai se desenvolvendo, vai abrindo novas janelas e pontos de vista, né? E lendo esse livro, o Spincelli, essa vontade, como eu falei, que já tá dentro de mim, ela foi fomentando um pouquinho mais. Isso é muito bom pra gente. Mas as pessoas, às vezes, elas ficam tão ignorantes quanto aos termos que elas não entendem e elas se auto-sabotam em todas as oportunidades de crescimento, de evolução. E muitas das vezes, essa autossabotagem, elas vêm de crenças que estão enraizadas no nosso subconsciente. Porque a nossa cultura, ela não fomenta a ambição, ela não fomenta o sucesso, ela não fomenta a riqueza, a prosperidade. Muito pelo contrário. Nós vamos ver, muitas das vezes, isso sendo o oposto mesmo, fomentando, gloriando, cultuando a pobreza. A prosperidade, ela não combina com crenças, com visões limitantes de escassez, de pobreza. Não tem como você se esforçar ou querer buscar ser uma pessoa próspera e fomentar essa ambição para que você consiga chegar lá, se as suas crenças são crenças de escassez, se as suas crenças são crenças limitantes. E em várias áreas da sociedade nós vamos ver crenças que falam mal da riqueza, falam mal de quem prospera, de quem ganha dinheiro. Lamentavelmente, a nossa cultura foi modelada desse jeito, ela está desse jeito. E aí, no contexto religioso, nós vamos pegar muitas das vezes as pessoas que têm ali um mindset mais fixo, sabe? Uma mentalidade mais fixa de não querer se aprofundar na Bíblia, por exemplo, e que pega versículos ali isolados, textos isolados, e demonizam, no caso, como eu falei, que tratam a prosperidade, a riqueza como um pecado. E aí, olha só, quando você é religioso, você tem uma fé, uma crença, enfim, uma visão mais religiosa, um caminho religioso, tudo que você associa com o pecado, você tende a se livrar. E aí, no caso, muitas pessoas pegam ali aquele versículo de o dinheiro é a raiz de todo mal, sendo que o texto real não é esse, é o amor ao dinheiro, é a raiz de toda espécie de males, né? E não o dinheiro em si, sim um apego excessivo ao dinheiro, que é a raiz. Mas aí a pessoa só quer pegar aquele versículo, isso vira uma crença pra ela. E aí é a mesma pessoa que pega o texto, por exemplo, do jovem que era rico, do jovem rico, né? Lá da Bíblia, que Deus falou pra ele pegar o que ele tinha, dividir com os pobres, e ele não se desapegou. E aquilo ali demonstrou que o coração dele estava pegado. E tem o texto clássico, né? É mais fácil entrar um rico no fundo, um camelo no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. E aí, só pegando esses textos isolados, muitas pessoas tendem a ter essa visão mais, sabe, fechada das coisas e se livrar das oportunidades que tem de crescer, de evoluir, porque começa a ter essa aversão ao dinheiro, esse apego a crenças ou a frases isoladas e não entender o contexto das coisas. Eu não se aprofundar uma questão bíblica, por exemplo, ir mais a fundo e só sair do superficial, do raso. Mas aí, tirando só o contexto religioso, que já é uma coisa que pega para muitas pessoas, temos também um contexto social, que é quando as pessoas veem as outras prosperando muito e começam a associar uma pessoa que está prosperando muito a todas as pessoas que estão passando fome na África. E aí ela pensa, é muito injusto. Por quê? Fulano tem alguns milhões, ciclano tem alguns bilhões. E na África tem não sei quantas pessoas passando fome. Teve uma pessoa que comentou no Twitter, algum tempo atrás, que todo o dinheiro do Elon Musk daria para suprir a fome da África. E aí você pega uma mentalidade dessa, uma pessoa que pensa assim, do quão raso ela é nas coisas. Porque com a mentalidade que o Elon Musk tem, que ele já construiu, diante de todos os projetos que ele já fez até hoje, se ele doasse todo o dinheiro que ele tem para a África ou para os outros povos que são mais carentes, ele iria recuperar toda a prosperidade dele novamente, porque a mentalidade dele já é uma mentalidade próspera. Então, antes do dinheiro vem a questão da mentalidade. Então, como eu falei, o que impede a gente de evoluir é o nosso modelo mental, é as crenças que nós vamos nutrindo. E aí, se não bastasse alguns contextos religiosos, que são mais fechados, e alguns contextos sociais, também temos o contexto político, que é ainda pior. Porque aí nós começamos a enxergar o dinheiro como algo sujo, corrupto, como algo que eu tenho que me livrar, porque isso daqui não é digno, isso daqui é sujo, é lava-jato, enfim, todos esses problemas que tivemos aqui no Brasil nos últimos anos, aumentou ainda mais a crença de muitas pessoas de que o dinheiro é uma coisa suja, de que eu tenho que me livrar dele. Isso, eu falo me livrar, não é que a pessoa ganha o salário dela
e ela joga o dinheiro dela no lixo. Não é isso. Ela joga fora de outras formas. Ela se livra de forma inconsciente com coisas inúteis. Então ela não tem um projeto, um planejamento de crescimento, de visão de crescimento, ou porque ela estava num ambiente que não fomentava isso, ou porque ela foi se nutrindo de crenças, notícias e de visões sociais, como eu citei aqui, por exemplo, de política, de religião. E a visão social, no geral, de que tem pessoas passando fome e outros muito ricos, como, por exemplo, os socialistas defendem. E ela começa a se livrar do próprio dinheiro com coisas inúteis. Ela se dá um jeito de se desapegar de tudo. Então, se ela ganha 2.000, ela vai dar um jeito de se livrar dos 2.000. São essas crenças que vai nos fazer se livrar. Eu tenho que dar um jeito de tirar esse dinheiro de mim porque isso daqui é sujo. Contextos sociais, religiosos e políticos foram criando essas crenças que nos impedem de prosperar. Mas aí, se não bastasse essa aversão à prosperidade, à riqueza, à abundância, nós temos ainda a idolatria à pobreza, que é ainda pior. Porque quando você pega muitas das vezes, volta de novo nos 3 contextos que eu citei aqui, né? Religioso, cultural e político. E muitas das vezes no contexto religioso, nós vamos ter as pessoas que têm aquela visão de que Deus quer os mansos e humildes de coração. E aí ele pega a palavra mansos e humildes e coloca ali pobres, sabe? E associa a Deus quer que sejamos sempre humildes, sempre damos tudo para o próximo. Ou pega o texto lá do rico e Lázaro, em que o rico foi para o inferno e Lázaro foi para o céu. Então eu preciso ser pobre como Lázaro, que é o Lázaro que comia as migalhas da mesa, né, do rico. Alguém deve conhecer essa história por aqui. Então pega esse texto, só esse texto isolado, e associa o quê? Eu preciso ser pobre como Lázaro, porque Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno. E aí, esses textos, gente, essas visões podem até parecer sutis quando ela é citada fora de contexto, mas elas vão entrando, vai ficando no nosso consciente, no nosso subconsciente, embaixo do tapete ali, sabe? Igual eu costumo falar. E elas vêm quando a gente está numa possibilidade de prosperar e nos sabotamos. Aí no contexto social nós temos a mesma questão. Só que agora a questão é, eu preciso ser humilde porque os humildes são mais aceitos. O próspero, quem tem muito dinheiro, ele é tido como uma pessoa ruim na sociedade, sabe? É tido como uma pessoa malvada, é tido como uma pessoa exploradora. Então, se eu for humilde, se eu tiver só minha vida simples, mas não estiver fazendo mal pra ninguém, que ela vai estar associando como o rico sempre tá fazendo mal pros outros, sempre tá passando alguém pra trás, sempre tá se trapaceando, sempre tá sendo ganancioso e atropelando todo mundo pra ganhar dinheiro, ela sempre associa o rico a isso, logo ela deseja não ser rico, ela prefere ser pobre. E aí nessa visão ela faz de tudo pra se manter pobre, porque eu quero ser aceita, eu quero ser amada, até porque a nossa classe populacional, como ela é muito mais, a nossa classe mais simples, né, a classe mais baixa é a classe maior, eu quero estar na galera, eu quero estar na multidão, eu quero ser amado pela classe mais abrangente da sociedade. Então eu não posso prosperar, porque se eu prosperar eu não serei amada, eu não serei aceita, eu não serei tão querida, porque o rico não é amado, o rico é tido como vilão na sociedade. Isso é péssimo, porque tem pessoas que são prósperas e são humildes, são simples, são sábias, são caridosas, fazem boas ações de forma mais privada, mais no anônimo ali, mas faz as suas boas ações, não são pessoas ruins, mas para a sociedade elas não são tão boas assim, elas são tidas como exploradores, como, por exemplo, o chefe é sempre tido como uma pessoa ruim, sendo que através do chefe tem 30 pessoas ganhando um salário para se alimentar, ele tá ali se expondo a vários malefícios do empreendedorismo para que outras pessoas também prosperem. É óbvio que a visão da pessoa quando abre uma empresa é que ela fique muito rica, que ela prospere, mas ela também está gerando prosperidade onde ela mora, porque se a pessoa abre, por exemplo, uma confecção aqui onde eu moro, tem várias confecções na região. Se a pessoa abre uma confecção, mas está gerando emprego. Tem várias outras pessoas ali, famílias empregadas. E é justo que quem se expôs a mais risco, quem investiu mais tempo, energia e dinheiro, no caso ali de equipamentos, máquinas e etc., tenha sim uma vida muito confortável. Ele se expôs, ele pagou o preço, né? Ele quis bancar o risco de dar certo ou não. E é natural que ele contrate muitas outras pessoas, as pessoas vão ganhar mais dinheiro do que ele, também é natural, mas ele está gerando prosperidade e dinheiro para outras pessoas. E quando a gente tem essa visão de que é bom ter muitos empreendedores, muitas pessoas bem-sucedidas e prósperas, onde nós moramos,
gente, a nossa cabeça, além de se abrir para o crescimento, para que é bom ter gente prosperando, a gente também fica mais perto da prosperidade. Porque uma hora pode ser a própria pessoa que está empreendendo, que está se arriscando, que está tentando, que está evoluindo. É natural que por conta dessas crenças, as pessoas tenham o patrão, né, o chefe, como sempre o vilão da sociedade, como vilão da sociedade, e muita gente entra naquele tipo de pensamento miserável de que eu tenho que fazer alguma coisa de errado para ser demitido, para ganhar X e X e X benefícios. Porque a empresa já está muito rica, eu preciso ganhar benefícios à toa. Esse tipo de mentalidade, você raramente vai ver alguém que prospera pensando desse jeito. Muito raramente você vai ver alguém que cresceu na vida, que ascendeu na vida com esse tipo de mentalidade, sabe? De que sempre a pessoa que tá prosperando ela é o vilão. E em vez de ela chegar como aquela pessoa é um abençoador, de que através daquela pessoa ela tá tendo a oportunidade de ter um emprego, não, meu patrão já tá muito rico, vou fazer alguma coisa pra ser demitido aqui, ele vai ter que me bancar por 6 meses, ou ele e o governo, né? E essa mentalidade é péssima, e a gente vai vendo isso em muitos lugares, essa mentalidade escassa de muita gente. E isso é fruto das nossas crenças de achar que o próspero, de que a pessoa que se expôs ao risco é um vilão, sendo que não é. Ele é uma pessoa que se expôs, que quer sim crescer, que é digno que ele cresça também, mas ele também está abençoando, tá? Está expandindo a sua bênção e a sua prosperidade também na vida de outras pessoas. Elas trabalham e ele paga o trabalho daquela pessoa. Mas aí já falei do contexto religioso, do contexto também cultural, e agora vamos para o contexto político, que é ainda pior. Eu acho que o contexto político, por eu gostar muito de política, eu sempre estou enxergando como uma coisa péssima na sociedade, porque ela não melhora o modelo de pensamento social. Ela muitas das vezes piora o modelo de pensamento da massa, da sociedade de modo geral. Porque, por exemplo, se eu não tenho condições, eu vou estar sempre te dando algum tipo de recurso. E não que seja errado dar recursos para quem está em estado de carência ou de muita miséria, mas é que muitas das vezes isso coloca a pessoa em um lugar de comodismo. Eu vou citar uma história que eu vi o Pablo Marçal falando uma vez, de quando eles foram à África, ele e os sócios dele, e eles levaram muita comida, porque eles iriam para um lugar que teriam muitas crianças, eles levaram muita comida mesmo, e chegaram lá, distribuíram essa comida para todo mundo, e beleza, todo mundo ficou muito feliz, muito satisfeito, muito alegre. Tempos depois ele voltou lá, e a primeira pergunta que as pessoas fizeram foi: você trouxe mais comida? Porque eles precisavam comer novamente, eles precisavam se alimentar novamente. E aí, naquele dia, ele tinha levado, que ele acho que provavelmente já tinha associado essa questão de ter que gerar renda naquele lugar, e ele tinha levado muitas sementes para lá, construído algumas fábricas de tijolo para que os mais velhos tivessem a possibilidade de trabalhar, ia dar um jeito de aumentar a questão de qualidade educacional das crianças, mas também iria ensinar eles a plantar, porque, obviamente, a agricultura nos traz o alimento. Então, quando você planta, daqui a um tempo você vai colher aquilo que você plantou, aquela semente vai germinar e vai crescer e tal. E aí, ele falando sobre isso, uma das crianças perguntou pra ele: mas e quando a semente acabar? E aí ele falou: enquanto eu tiver vida e tal, fez meio que uma promessa pra eles, eu prometo que eu vou sempre trazer semente pra vocês. Mas a semente, ela não vai acabar, porque dentro do fruto já tem uma semente. Então, quando você colhe o fruto, você tira a semente e planta novamente. Então, a semente, se você cuidar da semente, você sempre vai ter semente para plantar, porque dentro do fruto já vai vir uma nova semente. E aí ele complementa dizendo, como eu falei aqui, mas se eu tendo a possibilidade de vir pra cá, eu sempre trarei semente pra vocês. Só que tem uma coisa que eu nunca vou fazer por vocês, que é colocar a semente na terra. O trabalho de plantar você tem que ter. Eu posso até trazer semente, até te dar os recursos, mas você precisa dar um jeito de plantar essa semente para que você seja digno da sua própria colheita. E o que a nossa sociedade, o nosso modelo mental está fomentando cada vez mais? A dar muito para as pessoas, e essas pessoas ficam acostumadas com esse modelo de só receber, só receber, só receber, e elas não têm força nem ambição para lutar pelo que elas querem. E aí elas começam a criar também a crença de que é melhor eu ser pobre, porque aí eu vou ter muitos benefícios, muitas bolsas de não sei o que, bolsas de não sei o que, bolsas de não sei o que, e infelizmente não é para todo mundo, tá? Sei que tem pessoas que são muito carentes, que precisam mesmo desse auxílio, mas você vai ver pessoas que não precisam, que são adolescentes super saudáveis, pegando parte de um recurso, por exemplo, como liberaram na época do auxílio emergencial, e gastando com futilidades, com
festinhas, com roupinhas, tênis, relógio, fast food. Eu tinha na época uma lanchonete, então a gente sabe que muitas das vezes esses recursos estão sendo destinados para outra coisa, não é exatamente para o arroz e feijão necessário do brasileiro. Está indo para outras coisas, e essa pessoa ela vai perdendo a fome, a vontade de crescer, de enriquecer, porque é melhor ficar com essa migalha, essa pouca quantia de dinheiro do que trabalhar para ter mais. O que você vai ver de pessoas falando, não, eu não posso assinar minha carteira senão eu perco o Bolsa Família, eu não posso ter o direito de ganhar R$2.000, R$3.000 com uma carteira assinada senão eu perco 100 e pouco, 200 e pouco de um auxílio público. É absurdo, assim, a gente começa a pensar, é muito interessante como a gente vai vendo como a gente vai se encolhendo para caber em uma coisa tão pequena. A pessoa tem a possibilidade de prosperar, de ter muito mais, de ganhar muito mais, sei lá, de estar ganhando muito mais do que só aquele valor pequeno fornecido para o arroz e o feijão do brasileiro, e a pessoa se acomoda com aquilo dali. Então eu falei, essa cultura pobreza, além de falarem mal da riqueza, além de atrapalharem as pessoas que querem enriquecer, ainda idolatram e ainda aumentam o número de pessoas que querem ficar naquela vidinha pequena, naquela coisinha pequena, de se contentar só com aquilo. Eu sei que não é o caso de você que está assistindo aqui, porque você está vendo um vídeo sobre ambição. Obviamente não é o seu caso. Mas é porque olhando para a nossa realidade, a gente precisa se esforçar para sair desse modelo de pensamento. Todos os lugares que a gente está, que pessoas estão começando a falar sobre isso, o ideal é a gente se afastar. Por quê? Não é que você quer ser muito melhor que aquela pessoa. É porque se você não se afastar, a sua mentalidade ficará parecida com a pessoa que fala desse jeito. Se você está num ambiente corporativo e o seu amigo está ali falando em fazer alguma coisa de errado para ser demitido porque seu chefe já está com muito dinheiro e você começa a conviver muito com ele, você começa a ficar parecido. Começa a conviver com pessoas que gaguejam. Você vai ficando parecido. Aquele modelo de pensamento, aquele modelo de comportamento vai passando para você. Daqui a pouco você começa a falar gaguejando também porque o seu amigo gagueja. Então, o ambiente, ele acaba nos moldando, e à medida que nós vamos crescendo no Brasil e vendo esse modelo generalizado de escassez, e não é para todo mundo, obviamente, claro que tem uma parcela pequena que quer evoluir, que quer crescer, que tem vontade de trabalhar, que acorda cedo para trabalhar. Eu tenho parentes meus que acordam 3h30, 4 horas, se for preciso, para molhar uma lavoura. Então eu conheço muitas pessoas que têm esse brio do trabalho, sabe? Essa vontade de crescer, de trabalhar e de lutar pela sua família, de buscar o melhor pra sua família. Isso é louvável, é honrável. Só que quando você vê uma pequena parcela não se importando nem com a família que construiu, eu falei sobre isso no vídeo, sobre se a felicidade ficou mais cara. Porque quando você se dispõe a querer ter uma vida melhor, tem sonhos grandes de ter, sei lá, de fazer coisas grandes por si próprio, ou constrói uma família que depende de você, no caso, filhos são dependentes de você, você precisa ter vontade de crescer, vontade de dar o melhor para sua família. Isso é natural do ser humano saudável, do homem saudável, da mulher saudável que quer ter uma família. Essa vontade de fazer o melhor pelos seus filhos. E quando você vê uma parcela da sociedade que não se importa com isso porque o governo tá cuidando, dando ali o mínimo, e com esse mínimo a pessoa não levanta do sofá, não vai semear uma muda de nada, quando você vê isso dá uma dor no coração, porque aquelas crianças não precisam para nascer, e aí você começa a pensar de novo no contexto familiar, né? Porque é uma coisa que vai puxando a outra. Essa visão escassa da sociedade, principalmente no caso que eu citei agora, a política, ela arrasta uma série de problemas, ela acarreta uma série de problemas. E eu associo a escassez, a pobreza mental, intelectual, financeira aos maiores assassinos que nós temos. Porque se a pessoa tem acesso a um ambiente de mais abundância, a maioria delas não iria para um caminho de tráfico, não iria para caminhos muito mais perigosos. E aí vai ter alguém que vai citar a exceção, né? Ah, mas eu conheço uma pessoa que nasceu em tal lugar, que todo mundo vendia drogas, e a pessoa não foi para esse caminho. Sim, mas é uma exceção. A maioria das crianças que crescem em um ambiente assim, ela não tem uma outra perspectiva, ela não tem outros pontos de comparação de prosperidade, ela tem só apenas ali as referências ruins, e essas referências normalmente que ele vai se espelhar e que ele vai ter a tendência a projetar. Então essa escassez que muitas vezes é idolatrada, ela traz muito mais malefícios. É complicado quando a gente vê pessoas idolatrando a pobreza. Não existe nada que nasça de bom
desse modelo extremamente escasso. É fome, é necessidade, é falta de saneamento básico, lugares que não têm o mínimo de qualidade de água, por exemplo. Onde eu moro tem muita nascente, graças a Deus. Então é o básico, sabe, da uma água potável. Mas tem lugares que não tem uma água digna para a pessoa beber, uma água toda contaminada. Então não tem como a gente ficar idolatrando uma vida extremamente escassa, uma vida extremamente pobre, como se isso fosse louvável. Ah, mas é porque os humildes têm pessoas que se tiverem dinheiro, elas são pobres financeiramente, mas são extremamente orgulhosas. Porque se elas tivessem dinheiro, elas pisariam em todo mundo. Se elas tivessem mais recursos financeiros, elas pisariam nas pessoas, porque humildade é diferente de pobreza. Às vezes a pessoa só é tida como humilde porque não tem a possibilidade de manifestar o que realmente é. O dinheiro, ele muitas vezes traz essa expressão realmente da essência, sabe? A pessoa cresceu, prosperou e você sempre te cumprimentou minimamente, aí ela ficou agora muito rica e ela passa a não te cumprimentar, aí ficou nítido e evidente que agora você é muito inferior a ela, que ela precisa passar em cima de você com o carro dela super mega caro agora, de 400 mil reais. Essa manifestação do que a pessoa realmente se tornou após o dinheiro é que vai revelar se ela é ou não humilde. Mas quando você está sem recurso nenhum, é fácil você parecer humilde. É fácil você parecer uma pessoa muito boa sem dinheiro, na maioria das vezes, né? Só que o oposto, na maioria das vezes, é mais difícil porque ela muitas vezes revelam uma essência. E não significa que a essência foi corrompida por meio do dinheiro, mas ela só foi revelada por meio do dinheiro. E aí, pegando no contexto da política, no caso que idolatra a pobreza, é exatamente esse. Alguns preferem ficar naquela vida, como dizem algumas pessoas, medíocre, né, na média, uma vida medíocre de não querer fazer mais, não, já ganhei isso daqui, isso aqui tá bom, vou comer arroz o mês inteiro, porque é o que dá pra comprar, e não se esforça pra mais nada. Ainda tem a visão de que é pior se você tentar empreender, é pior se você tentar enriquecer, é pior se você tentar evoluir. Porque o nosso modelo público também não contribui. E aí você vai ver pessoas falando que os ricos são o problema do mundo, sendo que são os maiores empregadores. 70% dos empregos gerados hoje no Brasil não vieram de órgãos públicos. Eles são gerados por empreendedores e microempreendedores que abriu, sei lá, uma cafeteria e contratou, abriu um restaurante e contratou, abriu uma padaria e contratou, abriu uma empresa de logística e contratou vários caminhoneiros, por exemplo. Então, a grande massa ela é empregada através dos empreendedores. E quando a gente tem uma política, uma visão política em que o rico precisa ser penalizado. Ah, tá empregando? Vamos colocar mais impostos sobre ele. Tá prosperando? Vamos colocar mais taxas sobre ele. Sempre tido como vilão. É muito ruim, gente. Isso fomenta, de forma geral, como estamos falando aqui da ambição, as nossas crenças. Então, todos esses cenários em que temos a demonização da ambição e da riqueza e a glorificação ou a idolatria ali da pobreza, isso gera, de modo geral, muitas crenças em muitas pessoas, de que a ambição é uma coisa ruim. E sendo que essa ambição é que nos dá brilho nos olhos para vender. É essa ambição, essa vontade de crescer, de ter o melhor pra gente, para nossos filhos, para nossa família, que vai nos fazer crescer. E a gente precisa se esforçar muito para lutar contra um ambiente que não é favorável. Mas que ainda assim, olhando para os dois lados e a longo prazo, é muito melhor esse esforço agora em se livrar dessas crenças para que a gente prospere, do que entrar na onda de todo mundo e viver eternamente uma vida escassa. E aí, escassa eu quero dizer mesmo sem recursos, estamos falando aqui no caso de dinheiro, né? Sem recursos, em que você não consegue sustentar com o mínimo as pessoas que você coloca na terra, no caso, os seus familiares, as pessoas mais importantes para você. Desenvolver essa ambição exige dedicação. Não é, como eu falei, não tem como contar com um ambiente favorável para isso, porque nós não temos. Temos vários nichos aqui das sociedades e culturas e crenças que atrapalham isso. Então a gente tem que se esforçar para se expor a ambientes que fomentem a nossa ambição. Atualmente eu tenho pessoas que eu acompanho, obviamente, nas redes sociais, que têm essa visão de crescimento, de empreendedorismo, de evolução e tal. Então são as pessoas que eu normalmente olho mais para fomentar essa vontade, olhar para quem está vencendo, para quem está crescendo, para quem está tentando evoluir. E também, claro,
livros, que é o que eu mais gosto de consumir. Então, livros que vão falar sobre vendas, sobre modelos de negócios, pensamento, mentalidade. Esses tipos de livro também são os livros que eu mais gosto de consumir, se tratando de visão de crescimento. Eu consumo sobre vários textos, várias áreas de modo geral. Família, dependência emocional, que é um assunto que eu estou estudando há bastante tempo, então eu tenho livros sobre isso também. Então, apesar de explorar as outras áreas, essas áreas que vão melhorar a minha vida financeira, ela precisa estar no meu dia a dia. Então, eu acabei agora de ler o livro de oratória, estou lendo o livro de modelos de vendas e técnicas de venda, que é o Spin Seller. Já tenho um livro de tração em mente para ler no próximo mês. Ter conteúdos assim melhoram a nossa forma de ver o dinheiro. Li pouco tempo atrás Psicologia Financeira do Morgan House, já li também um livro do Homem Mais Rico da Babilônia. Tem um livro também conhecidíssimo que é Pai Rico, Pai Pobre também, que é um livro sobre finanças, sobre riqueza, sobre prosperidade. Então esse tipo de conteúdo vai quebrando um pouco das crenças que a sociedade vai colocando dentro da gente. Que o dinheiro é pecado, que o dinheiro é errado, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é imoral, sendo que em todas as áreas serão pessoas boas e pessoas ruins. Então, fomentar e se alimentar desses tipos de conteúdo, filmes, por exemplo, como eu falei, fazer sempre essa análise para você para ver o que ali você consegue pegar, extrair de melhor, o que ali você consegue extrair de bom daquele conteúdo. Fome de Poder, por exemplo, tem coisas ali que você pode pegar, por exemplo, a ambição daquele homem, mas existem coisas ali que eu faria diferente, que aí eu sairia da questão da ganância, que agora é o que nós vamos falar. Por que isso é muitas vezes confundido? Essas palavras são associadas e colocadas juntas, né? Porque a ganância também está ligada à riqueza, também está ligada a dinheiro. Só que a ganância ela está ligada ao viés negativo da prosperidade. É quando o dinheiro deixa de ser o seu servo. A ambição ela vai tratar o dinheiro como seu servo. Então, como eu já falei para vocês naquele vídeo de felicidade, é para isso que o dinheiro serve. Ele não serve apenas para você comprar um carro super mega caro, para você esfregar na cara das pessoas como você cresceu, como você prosperou. Ninguém nem precisa saber quanto você tem de dinheiro guardado, sabe? A pessoa que realmente é abundante, ela não precisa ficar esfregando na cara de ninguém X milhões de reais, ela não precisa. Ela pode até comentar, é uma forma de inspirar outras pessoas, mas ficar só querendo ganhar validação em cima disso é uma coisa muito pobre, é uma coisa muito escassa, sabe? É uma essência pobre que não tem nada mais além do que dinheiro. Só tem aquele dinheiro para ser validado socialmente, que também é uma coisa escassa. Mas a ambição, ela tem o servo dele, o dinheiro como servo dele. E o dinheiro, como eu falei pra você no vídeo de felicidade, ele serve a várias coisas. Uma delas é comprar conforto, comprar lazer, comprar momentos de qualidade. Porque, não, eu quero ter momentos de qualidade, mas custa dinheiro. Pra você ter momentos de qualidade, você tem que já ter pelo menos o básico dentro do armário. Não tem como você estar ali brincando se tá faltando um arroz. Então, para ter tempo sobrando, você precisa ter dinheiro guardado. Dinheiro guardado traz essa liberdade para que você tenha agora tempo sobrando para aproveitar a sua vida com a sua família, para passear, para estudar, para aprender um novo instrumento, que seria uma coisa interessantíssima, por exemplo. Então, ter essa liberdade de tempo que o dinheiro pode proporcionar é tratá-lo como servo. Ele trabalha para mim. Então, através dele, eu compro várias outras coisas. E aí, quando você pode proporcionar coisas, você também está, de certa forma, custeando uma vida mais afetuosa, uma vida mais confortável. Se eu recebo amigos, eu posso comprar uma carne gostosa para fazer um churrasquinho, posso servir com um almoço legal, enfim. O dinheiro serve para isso, é para nos servir, para comprar medicamentos, para comprar sonhos, para comprar um bom plano de saúde. O dinheiro serve para nos servir. Essa é a função do dinheiro. Ele precisa ficar dentro dessa caixinha. Você precisa olhar para ele todos os dias e pensar, ele me serve, ele serve para me servir. É essa a função dele, ele é o meu servo. Quando o dinheiro passa a assumir a posição de seu dono, aí você entra no mundo da ganância. Porque aí nada é o suficiente. E aí tem um versículo na Bíblia que vai falar sobre isso, né? A pessoa o rico nunca vai se fartar do dinheiro quando ele entra nesse mundo da ganância. Quando ele começa a tratar o dinheiro como seu senhor, como seu dono. E aí ele começa a atropelar as pessoas para ganhar mais dinheiro. Ele começa a passar os sócios para trás para ganhar mais dinheiro. Ele começa a ver um looping de mentira para ganhar mais dinheiro. Ele começa a fazer muitas coisas complicadas na política, quando ele vê lá os números altíssimos para ganhar mais dinheiro. Então, quando pegou, no caso, todos os casos aí da Lava Jato, porque muitas das vezes essa vontade descabida e exagerada de ter muito agora. Então, eu vejo lá aqueles números de milhões, eu penso,
eu preciso ter para ontem. Eu não tenho a paciência de ir acumulando aos pouquinhos na renda passiva ou com, sei lá, cotas de imóveis. Eu não tenho essa paciência para esperar o dinheiro crescer. Eu preciso para ontem, porque ele começa a mandar em mim. E aí eu viro escravo dele. E aí, nesse viés de ganância, que eu me perco. Então, por isso, o perigo de a gente não saber exatamente para que ele serve. Se ele serve para ser o meu servo, eu coloco ele na caixinha certa, eu miro nas coisas certas e eu coloco os outros valores acima dele. Se eu coloco ele na caixinha de meu dono, eu começo a viver em função dele. E aí, tipo assim, família esquece. Eu não me importo com o meu relacionamento, eu coloco o dinheiro acima dele. Até então, até o momento desse vídeo, o dinheiro ainda é o segundo maior problema dos casais. O segundo maior motivo de divórcio dos casais. Só perde para infidelidade conjugal. E eu me arrisco até dizer que o primeiro motivo também tem alguma pequena relação, muitas das vezes, não é sempre, com o fato do dinheiro, que seria o segundo motivo. Então uma coisa pode estar até atrelada à outra. E não é só pela ausência do dinheiro, tava faltando comida aqui e tal, meu marido não estava trabalhando, enfim, esses detalhes familiares. E aí, por esse motivo, a gente não deu certo, a gente separou. Esse é um dos motivos, que é a falta, né? Problemas financeiros, escassez, pode trazer essa questão do afastamento ou da falta de admiração, enfim. Não justifica, mas tratando de forma estatística e realista, isso é o que acontece atualmente no mundo. É um dos motivos, sim. Ah, mas eu defendo que na Bíblia não deveria ser. Não deveria, a gente entende o que seria o ideal. Mas falando do mundo real, estatisticamente, essa é uma realidade. Muitos casais se afastam pela falta do dinheiro, mas também muitos se afastam pelo excesso, porque por conta de ter ganhado muitas vezes muito dinheiro, alguns não conseguem dominar aquele poder, e aí alguns acabam trocando a esposa, que cresceu junto e evoluiu junto ali, ou coloca as coisas nos lugares errados, começa a dar de tudo para os filhos, mas não dá o que é essencial, que seria também a educação, e acaba perdendo a família ali, ou os filhos, ou o controle sobre a hierarquia do dinheiro e a presença dele, ou dela no caso. Então, esses problemas atrelados à falta de mentalidade clara do para que serve o dinheiro, ele atrapalha de modo geral a sua vida. Ele está atrelado em todas as áreas. Na maioria das vezes, o dinheiro está atrelado em todas as áreas. Seja a sua saúde, muitas vezes você vai ter que pagar ou uma academia, ou medicamentos, ou consultas. Seja a sua vida educacional tradicional, né? Livros, faculdade, graduações, cursos e etc. Sua existência, roupa, alimentação, transporte, locomoção, gasolina, enfim. O dinheiro está atrelado a tudo. Casamento, a sua casa, a sua construção da sua casa, o seu aluguel, a festa de casamento, se for o caso, presentes para a esposa, para o esposo, enfim, coisas, o dinheiro está ligado a todas as esferas da nossa vida. E conseguir saber para que ele serve vai nos fazer ter menos problemas emocionais, principalmente, já que problemas financeiros acarreta vários problemas também emocionais. Então, quando a gente consegue colocar o dinheiro na caixinha certa, consegue entender para que ele serve, a gente começa a olhar para ele com uma certa bondade. Não precisa tenho que me apaixonar pelo dinheiro, não precisa ter essa visão de tenho que amar o dinheiro desse jeito, mas tem assim um respeito por ele, tem assim olhar para ele como algo importante, mas é algo que te serve. Então eu vou me esforçar para ter cada vez mais servos trabalhando para mim. Essa deveria ser a visão. A visão dos servos, por exemplo, é do livro Homem Mais Rico da Babilônia. Eu vou trazer uma resenha só sobre esse livro, porque ele é muito maravilhoso. E uma das frases que ele cita lá é que quando você tem que criar mini soldadinhos, né? Quando você começa a criar uma reserva, aquele dinheiro começa a trabalhar para você, que é no caso aqui de uma visão de poupança, economias e tal. Poupança é até um pouco mais antigo. Mas a visão de dinheiro investido seria para você ter liberdade financeira. E cada dinheiro que você guarda é um soldado trabalhando para você. Então, colocar vários soldados, um exército inteiro para trabalhar para você, deveria ser a nossa missão. Ou a nossa visão, para quem tem uma visão de aposentadoria pessoal, no caso ali, sem depender do órgão público, deveria ser a nossa visão mais realista. Vou fazer esse esforço para ter mais soldadinhos trabalhando para mim. E para isso você precisa ter uma ambição ativada. Você precisa ter vontade de ter essa... Porque a gente pensa assim, vai demorar muito tempo para chegar aos 45, aos 60, aos 80. Mas, gente, chega muito rápido.
Eu tô lendo um livro agora que eu deveria ter lido aos 18 anos, mas eu tô lendo atualmente. Também, é um livro, eu leio vários livros simultâneos, né? Mas eu tô lendo um livro agora que se chama 20, a Idade Decisiva. E uma das coisas um dos pilares que tá no livro é que a gente sempre acha que vai demorar muito tempo para chegar a alguma coisa. Sendo que os meus 28 anos chegaram assim, ó, muito rápido. Até pouco tempo atrás eu tinha 15, até pouco tempo atrás eu tinha 10. Então o tempo passa muito rápido. E ele vai passar de qualquer jeito. E quando você vive uma vida sem se preocupar com o amanhã, quando você gasta de forma descabida, sem se preocupar como vai estar a sua vida amanhã, ou achando que você vai ter a mesma sorte que você teve hoje, que você tinha mais vigor para trabalhar e não se importa com a sua vida do futuro, você está fazendo com que o seu eu do futuro sofra porque o seu eu do presente não pensou nele. Então, quando você não pensa no futuro de certa forma, eu sei que a gente tem lá o versículo clássico da Bíblia. Se Deus veste as aves do campo, o que ele não vai fazer por nós? Não andeis ansioso pelo que haveis de comer e de vestir, mas tendo que se alimentar, estáis pois com isso satisfeito. E muitas vezes a gente só se apega a isso e não planeja também. E eu sei que tem esse versículo da Bíblia, mas eu penso que a gente não tem que ficar desesperado com o amanhã, porque a gente não sabe nem se vai estar vivo. A gente não tem que ficar assim desesperado porque, não tem que me preocupar com a minha aposentadoria daqui a 60 anos e por isso eu vou ficar sem dormir, trabalhar como um maluco. Não, não é isso, é para não ficar ansioso. Mas não significa que você não tenha que refletir ou pensar um pouquinho ou se organizar minimamente, para que outras pessoas não tenham que pagar seu custo de vida daqui a X anos porque você não pensou nisso, você foi irresponsável nisso. Então, se esforçar para melhorar a mentalidade financeira é um ponto muito importante. Esse livro 20, Idade Decisiva, ele vai falar sobre coisas muito importantes nessa fase da nossa vida e a gente vai deixando para o futuro, sendo que o futuro chega muito perto e quando ele chega, às vezes não dá mais tempo. Como, por exemplo, a questão da maternidade, enfim, a gente está num mundo muito mais evoluído. Estamos deixando para muito mais tarde algumas coisas que antigamente nossos pais faziam muito mais cedo. Isso tem alguns benefícios em alguns casos, mas tem alguns outros malefícios e que muitas das vezes não dá tempo mesmo. Mas ao momento que a gente se desperta para um assunto, por exemplo, estamos falando aqui sobre prosperidade, e eu não sei quantos anos que você tem, mas eu suponho que se alguém queira crescer, evoluir, empreender, ou enfim, queira evoluir nessa área. Eu estou falando aqui em empreendimento, que é uma coisa que eu gosto mais, tá? Mas para quem às vezes quer uma instabilidade, para quem acredita na estabilidade, é que Flávio Augusto fala que estabilidade não existe, mas para vezes a pessoa quer prestar um concurso público com valor X ali um pouco mais alto, também é um caminho para muita gente. Com uma boa organização financeira, ela vai conseguir alcançar a liberdade financeira, se essa for a visão dela. Se essa for, no caso, o seu ponto de vista, perfeito. Porque eu tô falando aqui de uma visão mais realista para mim, no sentido de eu sei para onde eu quero ir daqui a X anos, e o que eu não quero passar daqui a X anos também. Então, tô falando mais com base na minha visão de mundo, tá? Mas se for aí, no caso, concurso público, alguma coisa assim, de qualquer forma, você precisa ter ambição em alguma coisa. Se você precisar para um concurso, você tem que ficar ali 5, 6 anos estudando e de forma dedicada. A ambição, a gente poderia aplicar também como uma dedicação mais incisiva, mais agressiva, uma vontade maior, sabe? Um desejo maior, em que eu vou me esforçar agora porque eu estou olhando para algo mais importante a longo prazo. E isso que entraria a ambição. E como eu falei para vocês, a nossa vida, a nossa existência, ela precisa do recurso monetário que é o dinheiro. E fugir disso, se anestesiar com uma vida tradicional, uma vida comum, com o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo de recurso, e fechar os olhos para um presente que pode ser que chegue. Tem uma frase que é muito legal, né? Eu gastei uma frase de meme do Instagram. Eu estava ontem no shopping e eu pensei, vou gastar à vontade hoje porque eu não sei se amanhã eu vou estar viva. E aí a pessoa gastou todo o limite do cartão de crédito e, para surpresa dela, no dia seguinte ela ainda estava viva. E isso que muitas das vezes dá a viver de forma descabida, sem se preocupar com o amanhã ou com aquela frase, tem que aproveitar hoje, a gente morre amanhã e não aproveita nada. Não é sobre isso. Porque pode ser que você não morra amanhã, pode ser que você viva ainda mais 40 anos. E se você viver mais 40 anos? Se você viver mais 60 anos? Não ter nada, minimamente, a vida não segue exatamente a nossa linha, os nossos planos. Já falei isso pra você no segundo vídeo aqui do canal, desse ano. Ela não segue uma linha reta. Minha mãe faleceu quando eu esperava estar vendo outras coisas da minha vida e estando mais próximo dela, no caso, de visitar ali de tempos em tempos, que era a fase que eu estava migrando da minha vida.
e para a minha infelicidade ela faleceu tempos depois. Então a vida ela não segue uma linha reta, mas quando você vive também sem saber para onde você está indo, qualquer caminho serve. Frase clássica do filme... Ai, deixa eu lembrar. Eu esqueci, gente. Aquele desenho animado. Alice, no País das Maravilhas. A frase que o gato falou para ela. Para quem não sabe, para onde está indo, ela perguntou para onde vai esse caminho. Ele perguntou, depende para onde você está indo. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então depende muito de para onde você quer chegar, de para onde você quer ir, de para onde você está mirando. Dependendo de para onde você está mirando, ter um pouquinho não, diria que ter uma ambição de fato pujante ali, sabe? Uma vontade mesmo de crescer, de evoluir, de vencer, é necessário. E não precisa atropelar todo mundo, não precisa viver uma vida extremamente escassa de tudo para juntar dinheiro, comer angu com leite, como eu escuto por aqui, para comprar terreno. Não precisa viver uma vida assim, mas tenha minimamente ali um plano, uma vontade de prosperar ou de evoluir na sua área de atuação, se esse for o caso, ou mudar a sua atuação, mudar o seu modelo de pensamento, seu modelo de negócio, desculpa, para que você consiga mais êxito financeiro. Quanto mais êxito rápido, mais monetário, né? De forma honesta, já fugindo aqui dos conceitos nossos tradicionais e crenças, mais rápido você vai ter aí a sua liberdade financeira, mais tempo livre para cuidar e viver a vida que você deseja viver. No meu caso, gente, sempre vou voltando para a família, porque quando a gente pensa na questão, por exemplo, dos filhos e não ter tempo disponíveis para estar perto, ou só associar esse tempo disponível com 65 anos, que é quando você não vai ter tanto vigor, tanto pique assim para correr atrás de criança. Talvez se você tivesse planejado um pouquinho antes, se eu soubesse talvez um pouquinho antes do que eu sei agora, eu já teria muitas das coisas que eu quero conquistar, que eu vou ter que conquistar daqui a 5 anos. O que dá tempo? Dá tempo, mas quanto antes a gente descobre isso, quanto mais cedo a gente acorda, mais cedo dá pra viver e fazer o nosso plano, ou correr atrás do nosso plano. Como eu falei pra vocês, a palavra ambição, ou a minha visão sobre ambição é exatamente isso, vontade de viver. E eu associo, e eu penso que a gente tem uma vida muito pequena aqui, sabe? 70 anos passa rápido, 80 anos passa rápido, 100 anos, pra quem vai até os 100, 105, 110, passa muito rápido. E por passar muito rápido, a gente não precisa se contentar com uma vida tão escassa. A gente pode ter uma vida um pouco mais abundante. E eu penso que a abundância é uma coisa até natural. Um rio, quando está abundante, ele transborda. Quando você é abundante, você transborda. Transborda para si, para os seus e para quem você pode ajudar. No caso, para quem quer ajudar a África, uma forma de ajudar a África é sendo abundante. Não é dando todos os recursos para a África, é sendo abundante, prosperando, transbordando. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Gente, meu chocolate, eu vou falando e se você precisa de beber chocolate, eu peguei ele tão quentinho porque hoje tá super frio aqui, né? E é um chocolate com cacau black, por isso que ele tá super preto, não é café. É um chocolate com cacau black maravilhosíssimo, super concentrado, com cacau 100%. Mas voltando à história do final do nosso vídeo, se você não é inscrito aqui, se inscreva, que nós falamos todas as semanas sobre crescimento e desenvolvimento pessoal. Então, é isso, maravilhosa semana pra vocês e acompanhe os outros vídeos aqui do canal, tá bom? Tchauzinho!